Bom dia, você que me assiste. Que belíssimo dia Deus nos deu, por isso devemos nos alegrar nele. Vamos orar? Meu Deus, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, depois de meditarmos nela, de orarmos, ó Deus, ao Senhor. O Senhor, ó Deus, nos deu uma palavra. E eu quero que esta palavra, ó Deus, como o Senhor também quer, que esta palavra encontre guarida nos corações daqueles que assistirem esse vídeo. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ignorarem esse vídeo, porque o que nós estamos pregando é tão atual, ó Deus, como a Tua existência na eternidade. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, abrindo as nossas mentes e corações agora, para entendermos a vontade do Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus abençoe sua família. Vamos à palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, 4, 12, 16, 18, 23, 24. Bastante versículos, mas vamos ler, para a gente aprender a palavra de Deus juntos. O versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim. Glória a Deus. O versículo 4 diz assim: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. O versículo 12 diz assim: e houve copiosa, uma extensa, uma abundante chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus cumpriu a sua promessa. O verso 16 diz: e os que entraram eram, presta atenção nisso, os que entraram eram macho e fêmea, de todos os seres viventes, como Deus tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta da arca. 18. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. O verso 23 diz assim: assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Glória a Deus pela palavra dele lida. Eu quero que você medite comigo no título desta mensagem de hoje: Deus revela o oculto. Deus revela o oculto. Bom, no capítulo 5, nós vemos um paralelo, entre o homem, o primeiro a ser criado, Adão, até Noé. Traça-se uma linha de Adão até Noé. Por que Adão até Noé e exclui algumas pessoas aí? Porque falamos de Adão, o homem que fora criado perfeito e desobedeceu, até Noé, um homem que já foi gerado no pecado, pelo pecado, depois que o pecado existiu, mas obedeceu à voz de Deus. Entre o capítulo 5 ao capítulo 6, você vê justamente isso aí. Noé, então, resolve obedecer a Deus, ao passo que Adão desobedeceu, mesmo ele tendo sido criado perfeito. Então você vai ver também no capítulo 7, vindo do capítulo 5, que esse Adão que desobedeceu, ele é expulso, do paraíso. Já o Noé, que obedeceu, Deus diz: agora você construa uma arca, e Deus o colocou. Diz: você vai entrar na arca, e Deus fechou a porta por fora da arca. Engraçado que no capítulo 7 também podemos perceber que o número 7 aparece 3 vezes. Lembra que eu preguei sobre a idade do pai de Noé, que foi 777 anos, Então, preste atenção nesse detalhe aí. O homem que viveu 777 anos traz 37 no seu nome e no seu número de vida. E no capítulo 7 também diz aí que o 7 por 3 vezes. Noé entrou na arca com mais 7, Os animais
que Deus mandou separar dos animais limpos 7 casais, né? E Deus disse a Noé: farei em 7 dias chover sobre a terra. E Deus cumpriu exatamente a sua palavra, porque Noé obedeceu. Mas eu quero deixar um detalhe aí. O mundo que estamos vivendo, eu disse ontem que é pior do que a geração de Noé. E por que estamos vendo? Porque o pecado alastrou, o pecado cresceu muito e nasceu uma terceira classe. Entre essa classe de macho e fêmea, nasceu a terceira classe, que é a classe dos homossexuais. O que eu digo aos homossexuais é o seguinte: preste atenção, a igreja simboliza a arca e quem entrar por ela será salvo. Mas na arca entrou macho e fêmea, conforme Deus o ordenou, né? Então você só poderá entrar no reino dos céus se você deixar o seu pecado. Essa terceira a fase aí, essa terceira criação aí, que é entre o homem e a mulher, ficou o ser neutro. Deus não criou o ser neutro. Isso veio pela multidão do pecado, pelo avançar do pecado, pelas ideias satânicas, né? Como nós temos pregado, veio esta modernismo aí de que o homem tem sexo neutro, e Deus não fez assim. E pela misericórdia de Deus você pode ser alcançado, né? Deixar os seus pecados e entrar como macho, como Deus te fez, ou como fêmea, como Deus te fez, na igreja do Senhor Jesus. Você pode entrar em qualquer outra congregação. Eu um dia profetizei contra uma pastora que hoje está no Brasil. Antes dela ir para o Brasil e danificar o reino de Deus como ela tem danificado, levando muito ao inferno, ela se chama Lana Holder. Quando ela então, aqui ainda aparecendo na televisão, dizendo que havia arrependido dos seus pecados, eu disse à pessoa que estava do meu lado assistindo, eu disse: esta mulher não se arrependeu. Isso foi em 1900 em 2008 a 2011, neste período, eu disse: esta mulher não se arrependeu, esta mulher está sendo enviada pelo diabo de volta à igreja e ela vai fazer um dano muito grande. Depois disso, ela pegou uma louvorista que tinha na igreja Assembleia de Deus de Boston, fez dela sua esposa, 2 mulheres vivendo junto, e hoje tem a igreja de homossexuais no Brasil e está levando muita gente ao inferno com o falso evangelho pregado. Preste atenção, a arca simboliza a igreja e só entra nela quem entende que Deus criou macho e fêmea. Estes serão salvos. Os outros podem pertencer, porque a liberdade de cultuar é para todos. Mas se Deus vai aceitar o culto ou não, está na Bíblia. E Deus diz que não aceita o culto de pessoas de sexo neutro. Deus aceita o culto daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como Deus os criou no princípio, macho e fêmea, e assim entraram também os animais na arca, macho e fêmea. Então eu deixo essa palavra com respeito para vocês aí, aqueles que têm a linhagem homossexualista. Deus quer salvar você e Deus quer te abençoar. Vamos então a Noé. Então Noé entra na arca e a Bíblia diz que Deus fecha a arca por fora. Naqueles 7 dias que não choveu, acredito que lá fora tinha uma grande zombaria dizendo: o louco entrou para a arca. Não dizia arca, né? Talvez dizia aquela barca grande, aquela construção estranha. Ele entrou para lá. O que será desse homem? Esse homem vai morrer lá dentro. Esse homem está louco. Esse homem pregava loucuras, dizendo que vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu. Mas, meu irmão e minha irmã, o título dessa mensagem é: Deus revela o oculto. Lembra que Deus colocou as águas lá em cima por um propósito. Eu disse isso nas minhas mensagens passadas. Deus faz tudo com um propósito. E então ele entra ali e Deus sela por fora. E ele ficou 7 dias e então baixa a água copiosamente, muita chuva, muita água, e até a água começa então a tomar a terra, e a Bíblia diz que a água ficou chovendo por 40 dias e 40 noites e subiu 7 metros aproximadamente acima do maior monte da face da terra, né? Acima do maior monte havia 7 metros de altura de água, toda a terra foi tomada, a vegetação morreu ali, né? E de repente morreram as aves e morreram os homens também da face da terra. Ninguém pôde sobreviver porque as águas ficaram sobre a terra por 150 dias.
Quem aguentaria ficar sem alimento por 150 dias? Morreram-se os homens afogados de fome, né? Pereceu aquela humanidade, mas Deus preservou Noé e mais 7. Deus também trabalha assim nos nossos dias. Nós temos pregado sobre este mundo, a multiplicação do pecado, a insatisfação de Deus com esta humanidade, mas eles não acreditam, eles nos chamam de loucos, eles dizem, esse povo crentinho aí de igreja, não sabem o que falam, ignoram as nossas pregações, como ignoraram nos dias de Noé. E vendo Noé fazendo a arca ali por aproximadamente 100 anos, viviam chamando-o de louco. Esse sujeito está fazendo uma barca num espaço seco. O que será isso? O que irá acontecer? Com isso está perdendo o tempo dele. E ali estava Noé crendo e obedecendo a Deus. Você também precisa entender isso. Você precisa crer e obedecer a palavra de Deus. Está na Bíblia Sagrada. E Deus livrou a Noé, como irá livrar a você. Está escrito, tem muita gente orando o Salmo 91, mas o Salmo 91 é uma coisa que você precisa, é um salmo que você precisa ler com detalhe. A promessa de Deus no Salmo 91 está no versículo 14 e diz assim, porque ele foi devoto a mim, isso que está na Bíblia em hebraico, porque ele foi devoto a mim, ele me amou de forma extrema, quando tudo parecia contrário, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que ninguém mais me louvava, ele foi devoto a mim, ele me amou de forma sobrenatural, ele separou a sua vida para mim. Então não adianta você ler Salmo 91, deixar a Bíblia aberta em Salmo 91, a palavra de Deus dentro de você, te betumando por dentro, como Deus disse para fazer Noé com a arca, e te betumando por fora. Esse betume quer dizer o sangue de Jesus operando dentro de você e operando fora de você. Ele mudará a tua existência e te fará uma pessoa devota a Deus, voltado para Deus, amando Deus sobre todas as coisas. E ele diz no versículo 14, no versículo 15, ele diz, por ser devoto a mim, ele gritará por mim, ele me invocará, ele gritará pelo meu nome, porque ele conhece o meu nome. E a Bíblia diz, entre o 15 e 16, e eu o ouvirei. Eu o honrarei por ser devoto a mim, eu o livrarei da angústia, dessa angústia de dilúvio, e agora a Bíblia promete que será por fogo, Deus irá arrebatar a sua igreja, macho e fêmea, lembre disso, santos lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E Deus diz no versículo 16 o seguinte, eu mostrarei a eles a minha salvação. Deus mostrará a você que é devoto a Deus, você que é voltado para Deus, você que está preso na palavra dele, você que não importa como o mundo está andando, o que estão fazendo ou deixando de fazer, se tem pastores se lançando no pecado, se tem pessoas aí pervertendo a palavra de Deus, você tem que ser devoto a Deus, você tem que acordar as suas madrugadas, buscar a Deus, levantar a sua voz a Deus, gritar pelo nome de Deus, por conhecer o nome dele. E ele diz, eu lhe mostrarei a minha salvação e lhe darei dias como a eternidade. Deus abençoe você, cresça no Senhor, Deus revela o oculto e tudo que a Bíblia diz irá se cumprir, como se cumpriu nos dias de Noé, irá se cumprir também nos dias de hoje. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, pastor Riva Martins, buscando a Deus, orando por você e pedindo a Deus para abrir a tua mente, abrir o teu coração, e não importa o pecado que você faça, Deus quer abençoar você, Deus quer salvar você e Deus quer te colocar num alto refúgio e que você conheça o nome dele. Um grande abraço meu. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.